Quando o direito à saúde não é atendido pelo Estado, o caminho é buscar o auxílio da Justiça. A Defensoria Pública já instalou núcleos especializados nessa área em vários estados para conseguir encaminhar o grande número de pedidos que recebe diariamente. Luiz Eduardo nasceu com má formação cardíaca. Os pais não encontraram tratamento para a doença no Maranhão, cidade natal da família, e tiveram de mudar para São Paulo para que o filho tivesse atendimento especializado. Mas sem dinheiro, a família teve de recorrer à justiça. Pediu que o Estado pagasse as despesas da cirurgia. O pedido foi aceito pela vara da comarca de Pedreiras, no Maranhão, e o menino vai continuar sendo tratado. O governo recorreu da decisão, alegou alto custo no tratamento e pede agora que a criança, assim que tenha condições de viajar, seja transferida para uma unidade do Sistema Único de Saúde. Quando nós soubemos da situação, nós já estávamos sendo obrigados pela justiça a internar a criança. A criança já estava internada, nós assumimos o tratamento sem nenhum problema e vamos manter o tratamento. Quanto a isso, a família pode ficar tranquila. Agora, o que nós estamos solicitando é para que esse tratamento, após a criança estar segura e estável, ele continue dentro de uma unidade do SUS. O direito à saúde é constitucional. Para este advogado, sempre que o Estado falhar em oferecer esse serviço essencial à população, o cidadão pode procurar a Justiça. No caso, ele deve ajuizar uma demanda judicial, cobrando uma condenação do Estado a fornecer um leito no hospital público, ou, no caso de impossibilidade, de arcar com os gastos decorrentes da internação em um hospital particular. Internação, medicamentos, cirurgias, tudo isso está englobado no direito à saúde previsto na Constituição Federal. A Defensoria Pública é uma aliada da população na hora de exigir que o direito à saúde seja efetivo. No Distrito Federal, por exemplo, foi criado um núcleo de saúde para tratar exclusivamente desses casos. Só em 2014, foram quase 19 mil atendimentos. Os pedidos englobam vagas em UTI, as unidades de terapia intensiva, cirurgias, medicamentos e internação psiquiátrica. Mas do montante de atendimentos, pouco mais de 2 mil apenas viraram ações judiciais. A intenção da Defensoria Pública é resolver os problemas sem que eles precisem se tornar processos. Casos, por exemplo, relacionados a simples consulta até internações em leitos de UTI, por exemplo. Nós devolvemos a demanda para o executivo dizendo, olha, estamos aqui com essa demanda, o caso é grave, precisa de uma solução urgente que não pode esperar. Por favor, resolva no prazo de 30 dias, ou, dependendo do caso, um prazo menor. Não havendo solução administrativa, não resta alternativa a não ser o ajuizamento de ações. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais sofrem com a judicialização na saúde. No ano passado, foram 61 mil ações. Os tribunais julgaram 17 mil processos nesse período, o que obrigou o Estado a arcar com mais de 235 milhões de reais em medicamentos e insumos para esses pacientes. A judicialização da saúde é uma preocupação também para o Ministério Público Federal. Nos estados, pelo menos um promotor e um procurador tratam das demandas relacionadas ao tema. Mas o principal foco é tratar a saúde como um bem coletivo e solucionar a raiz dos problemas. As atividades do sistema de saúde mais básicas, a atenção básica, o posto de saúde, o programa de saúde da família, a farmácia básica, esses serviços têm uma alta capacidade de resolver a maior parte dos problemas e desafogar a rede. Mas esse tipo de atenção não é aquela que é mais judicializada. A mais judicializada é a mais complexa, é a mais cara, a mais dolorosa e que muito possivelmente não teria acontecido se essas etapas anteriores de prevenção e de atenção básica fossem bem realizadas. E para falar mais sobre o assunto, nós temos aqui nos estúdios da TV Justiça o defensor público Ramiro Santana, a quem eu agradeço, antes de mais nada, a presença aqui para podermos falar a respeito desse tema tão importante. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Cadu. Agradeço o convite. Gostaríamos de, primeiramente, abordar uma questão básica, que é a respeito do tratamento fora de domicílio. O que é e o que oferece? O tratamento de domicílio ele existe para permitir uma coisa que muita gente precisa, acessar um serviço de saúde fora do seu município, fora da sua região, né?
ele funciona em 2 etapas, né? A primeira é conseguir agendar esse atendimento. E isso, normalmente, quando acontece dentro do mesmo estado, demanda uma articulação entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual. Agendado o procedimento, a pessoa tem que agora chegar lá. E aí é que entra o tratamento fora de domicílio. Este programa, ele é destinado a financiar o transporte da pessoa e, se necessário, a estadia dela no local. Normalmente para casos em que a distância seja maior do que 50 quilômetros da cidade onde a pessoa reside. Eu gostaria de perguntar a respeito de uma situação específica, que é exatamente a do Distrito Federal, que é justamente aonde o doutor trabalha. Porque nós temos aqui o Distrito Federal e a chamada região do entorno, que é composta por dezenas de municípios. Essa situação é muito constante. Sim, sim. Mas aí a questão se torna o contrário, né? O DF, ao invés dele se destacar por precisar mandar muitos dos seus pacientes para outros estados com esse financiamento ofertado pelo tratamento fora de domicílio, pelo contrário, ele recebe muitas pessoas. Só que, em regra geral, essas pessoas não chegam via tratamento fora de domicílio, porque isso exige uma articulação para que seja agendado. A maior parte da população que aflui da RID para o Distrito Federal vem para o serviço de emergência. Então, ela faz um uso de uma porta especial do SUS, que é o serviço de emergência, uma porta aberta. Né? Ao invés de agendar e vir fazer o atendimento, normalmente a população já chega na frente do hospital e tenta ser atendida. E aí o tratamento fora de domicílio não funciona. Né? E quando é que o tratamento fora de domicílio ele pode ser autorizado? A regra geral é para tratamentos que não estão disponíveis naquele município, naquela região de saúde, e que envolvam o deslocamento do paciente para mais de 50 quilômetros além do limite do seu território. Né? Aqui no Distrito Federal, isso não acontece com frequência, porque nós temos uma rede com atenção básica, atenção média e alta complexidade. Mas, ainda assim, alguns serviços de alta complexidade, que não existem no DF, demandam o encaminhamento dos cidadãos do Distrito Federal a outras cidades. Por exemplo, para transplante de medula óssea. Durante muito tempo, vários pacientes foram encaminhados para outros centros para fazer esse tratamento. E, às vezes, eles se mantêm até hoje nesse tratamento constante de acompanhamento, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, elas se deslocam a outra cidade. E para isso recebem o custeio do transporte terrestre ou aéreo, conforme a sua necessidade, não só dela, mas se necessário também de um acompanhante e um valor em diárias para tanto o paciente quanto o acompanhante se manterem na cidade onde estiverem. É necessário algum laudo médico que a pessoa apresente justamente para comprovar a situação específica que ela tem? Sim, um laudo médico que esclareça a necessidade do serviço e, inclusive, a necessidade de se acessar esse serviço fora daquela base territorial. E isso é avaliado por um grupo específico. Aqui no DF, por exemplo, há um serviço de tratamento de fora do domicílio, uma equipe especializada em receber essas demandas e acompanhar e financiar esse transporte e as diárias, né? E ela aprova ou não. Aprova se entender que realmente a pessoa precisa ir para fora desta região aqui para conseguir o tratamento. E não aprova se entender que o serviço aqui pode atender às demandas do paciente. Quer dizer, essas são as necessidades básicas no sentido de se conseguir o tratamento. Exatamente. O tratamento fora do domicílio, ele vem concretizar uma das diretrizes do SUS, que é da integralidade. O atendimento tem que ser integral. Se ele tem que ser integral, a pessoa não pode ser penalizada porque mora, por exemplo, numa cidade pequena, que não tem, por exemplo, acesso a uma cirurgia. Ela tem que ter acesso a essa cirurgia. E segundo, ela tem que ter meios para realmente chegar lá e ser atendida. E se a falta de recursos para transporte, para hospedagem é um problema, ela tem no tratamento fora de domicílio, esse programa de financiamento, de custeio, né, uma saída para concretizar o seu direito de acesso integral à saúde. É uma questão complexa, um atendimento complexo que tem de ser feito mediante diversos critérios para atender o que é, na verdade, um princípio constitucional. E por isso nós temos mais perguntas. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e voltamos a conversar com o defensor público Ramiro Santana sobre o direito constitucional à saúde e, mais especificamente, a respeito da possibilidade do chamado tratamento fora de domicílio. Doutor, nós vimos na participação de um colega seu na reportagem, do doutor Fernando Honorato, a respeito de um aspecto que me pareceu bastante interessante, que é o fato de que, primeiro, a tentativa de solução daquele caso específico por meio de instâncias administrativas. Posteriormente, se não sanado o problema, é que se passa para a judicialização da discussão sobre aquele caso específico. Essa é a forma como a Defensoria trabalha e entendo que é a forma responsável de lidar com o SUS. Porque o SUS tem suas políticas e, às vezes, elas falham. E um dos papéis da Defensoria é tentar resgatar
essa confiança, esse contato do paciente, usuário do SUS e o sistema de saúde. Então, muitas vezes, e aí um estudo da UNB nos revelou que em 75% dos casos, nós conseguimos resolver a demanda com o SUS e dar acesso ao paciente, conseguir que o usuário do SUS tenha acesso ao serviço de saúde que precisa, sem necessidade de ação judicial. 75% das demandas resolvidas extrajudicialmente. E, claro, 25%, como não conseguimos resolver, mesmo após tratativas administrativas, aí a demanda judicial é o caminho. É possível se falar sobre quais são os principais obstáculos e que levam justamente a essa porcentagem menor de necessidade de entrada de ações judiciais? Existem alguns obstáculos de acesso. Por exemplo, filas muito grandes, que sequer pode ser chamado de filas. Atendimentos que demoram 2, 3, 4 anos, até 7 anos para acontecer. Isso é um grande obstáculo, porque embora exista um grau de prioridade, existam regras de acesso, uma regra de acesso que impede o paciente de ter acesso, ela não pode ser considerada. E existe um outro problema que é o avanço tecnológico. Há uma demanda por incorporação de tecnologia na área de assistência farmacêutica, na área de exames, na área de procedimentos cirúrgicos, que é levado ao SUS e que o SUS absorve num ritmo não necessariamente igual que os médicos querem ou que a indústria farmacêutica quer. E isso gera conflito, isso gera demanda. Muitas vezes essa demanda é considerada pelo judiciário como justa, correta, o sistema de saúde deveria ter incorporado aquela tecnologia, não incorporou, e logo a pessoa deve ter acesso a ela, financiada pelo SUS. E algumas vezes o judiciário entende que não, que a política pública deve ser respeitada, ela está atualizada, está correta e aquela tecnologia não deveria fazer parte do rol do SUS. O doutor falou já no primeiro bloco a respeito das despesas que podem ser pagas pelo TFD. Mas de quem é a responsabilidade pelo custeio do tratamento? Temos que separar o tratamento e o programa tratamento fora do domicílio, né? Okay. O custeio do tratamento, regra geral, se dá pelo ente da federação que oferece o tratamento. Imagine que uma pessoa, como acontece muito, está em qualquer estado da federação e vai para São Paulo. Normalmente, o estado de São Paulo vai custear o tratamento. Exceto em alguns casos em que São Paulo oferta o tratamento, o Estado oferta o tratamento e é ressarcido depois pela União. Isso acontece em vários casos, inclusive, por exemplo, no caso de transplantes, né? Agora, o custeio de passagens e diárias é feito pelo sistema onde a pessoa reside. Exemplo, se o DF encaminhar uma pessoa para São Paulo para fazer um tratamento lá, o Distrito Federal vai encaminhar com recursos seus o custeio de passagens e o custeio da diária lá. E São Paulo, nesse exemplo, vai custear o tratamento, né? E aí, dependendo do tratamento, depois ele pode ser ressarcido pela União. Bom, eu teria outras perguntas a fazer, o tema é bastante importante, é um direito básico, um direito constitucional, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas fica o recado dado, inclusive no sentido de se procurar a Defensoria Pública exatamente para fazer valer esse direito. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Agradeço mais uma vez o convite. Boa tarde. Boa tarde.